Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Estamos na véspera do concurso de auxiliar de promotoria. Este vídeo aqui é de história, um resuminho, não vou nem falar que é o resumão, é um resuminho de todo o conteúdo de história que é pedido para esse concurso. Peguei pequenas partes de cada assunto, bem resumido mesmo. Aqui é bem básico do básico. É o tipo do vídeo que você assiste antes de fazer a prova e se calhar de cair o que você viu no vídeo na hora da prova, é um ponto a mais, você tem só a agradecer. A intenção é esta, esse vídeo não vem com um tema aprofundado. O que eu dei uma aprofundada foi em regime militar e ditadura. A ditadura militar eu dei uma aprofundada, mas os outros foi bem basicão mesmo. Mas acredito que pode acontecer de cair 2 ou 3 questões que eu acabei vendo nesse vídeo. Olha só, hein? Vamos lá. A eleição de Tancredo Neves e o fim da ditadura militar. Quando a emenda constitucional que propunha eleições diretas para presidente foi rejeitada pelo Congresso Nacional em 84, um dos líderes do movimento que incendiara o país em defesa do voto livre sentiu que chegara a sua hora, mesmo tendo de concorrer no colégio eleitoral composto em sua maioria por deputados e senadores do governista Partido Democrático e Social. Tancredo Neves lançou-se candidato pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de oposição. Venceu em 15 de janeiro de 1985, data que simboliza o fim de mais de 20 anos da ditadura militar. A tão esperada posse, no entanto, nunca ocorreu. No dia 14 de março, véspera de assumir o cargo, o ex-governador de Minas Gerais teve de ser operado às pressas no hospital de base, em Brasília. Era o início de um pesadelo que exigiria outras 6 intervenções cirúrgicas e se estenderia até sua morte, anunciada em 21 de abril. Lembre esse episódio para trabalhar com seus alunos alguns dos momentos mais importantes da história recente do Brasil. Esse lembrete aqui é caso um professor venha explicar. É bem basicão mesmo o resumo aqui, tá, gente? Agora partindo para outra parte do edital, presidentes do Brasil, os mais importantes que eu achei que tem que ser dito, até porque com relação à cronologia que eu vi no edital. Washington Luiz, de 26 a 1930, Washington Luiz marcou o fim do governo de presidentes do Brasil durante o período conhecido como República Velha. Em seu mandato, ele propôs uma reforma econômica em todo o país. Ainda como presidente, enfrentou a crise de 1929 e o início da Revolução de 1930. Mais para frente vamos falar sobre isso aqui. Getúlio Vargas, de 30 a 45. Getúlio Vargas foi o único entre todos os presidentes do Brasil que governou por mais tempo, permanecendo na presidência durante 15 anos. Ele chegou ao cargo através de um golpe. O movimento ficou conhecido como a Revolução de 1930 e foi organizado por partidos insatisfeitos com a maneira como as eleições vinham sendo conduzidas no país. Getúlio Vargas, 51 a 54. Após comandar a presidência do país por 15 anos, Getúlio Vargas voltou ao poder e governou por mais 4 anos. Em sua nova gestão, criou a Petrobras e ampliou os direitos dos trabalhadores. No entanto, a carreira de Vargas teve um fim trágico, quando ele cometeu suicídio prestes a renunciar ao cargo. João Fernandes Café Filho, 54-55. Café Filho era vice-presidente de Getúlio Vargas e assumiu o poder para dar continuidade à gestão de Vargas. Em um ano de mandato, ele montou um governo conciliador com a participação de militares no poder, adotando uma política de caráter liberal. E aí ignora esse trechinho aqui, tá? Agora vamos para Juscelino Kubitschek, 55 a 61. O principal objetivo do governo de Juscelino Kubitschek era tornar o Brasil uma potência subdesenvolvida da época, chegando ao desenvolvimento de 50 anos em apenas 5 de governo. O seu famoso plano de metas consistia em investir nas áreas de maior importância
para o desenvolvimento econômico do país. Com isso, seu mandato foi marcado por grandes avanços na indústria, principalmente no setor automobilístico. Jânio Quadros, 61, Jânio Quadros cobriu o fim do mandato de Juscelino Kubitschek, permanecendo por 7 meses no poder, com o objetivo de reestruturar a economia fragilizada. Quadros congelou salários, desvalorizou a moeda nacional e restringiu o acesso aos fundos de crédito. Costa e Silva, 67 e 69. Costa e Silva implantou uma reforma administrativa em seu governo, priorizando uma política voltada para o combate da inflação e a expansão do comércio exterior. A sua gestão foi marcada pela instituição de um cruel ato institucional AI-5. Entre as medidas repressivas desse ato estava a pena de morte para crimes políticos. Junta Governativa Provisória, 69. Os ministros militares da Marinha, Augusto Rademacher, da Aeronáutica, Aurélio de Lira Tavares, e do Exército, Márcio de Souza e Melo, apesar de terem governado o país provisoriamente, integraram a lista de presidentes do Brasil. Eles assumiram o poder após o afastamento de Costa e Silva. José Sarney, 85 a 90. A candidatura de José Sarney marca o início de uma nova república. Em sua gestão foi criada uma nova Constituição, prevendo o fim da atuação das Forças Armadas, a independência dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e as eleições diretas para presidente. Com a inflação em alta, o governo de Sarney foi marcado pela elevação dos produtos nos supermercados. Fernando Collor, 90 a 92. Fernando Collor de Mello iniciou seu mandato com vestígios da alta inflação, advindos do governo anterior. Com o intuito de combater tal situação, ele apresentou o Plano Collor. Entre as propostas, o plano previa o corte de despesas públicas, o congelamento de preços e aumento da taxa de juros. No entanto, o mandato do presidente terminou em 92, quando sofreu o impeachment, acusado por desviar dinheiro público. Itamar Franco, 92 a 95. Itamar Franco foi marcado pela criação do Plano Real. O objetivo era garantir o aumento do poder de compra dos brasileiros e o controle da inflação. A população gostou da iniciativa e com isso Itamar Franco ajudou na candidatura de Fernando Henrique Cardoso, antes ministro da Fazenda do seu governo. Fernando Henrique Cardoso, 95 a 2003. O governo de Fernando Henrique Cardoso teve destaque para as privatizações de empresas estatais. Ele pretendia manter a mínima participação do Estado na economia. Porém, isso trouxe um aumento do índice de desemprego, já que muitas empresas começaram a fechar com a alta dos juros. Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2011. Lula foi considerado um dos mais populares presidentes do Brasil. Eleito em 2003, a sua forma de governar ganhou a simpatia do público brasileiro, pois o presidente incluiu em seu mandato ações voltadas à inclusão social. Com isso, Lula conseguiu diminuir a pobreza e aumentou os investimentos na economia. Ele foi reeleito e continuou na presidência do país até 2011. E aqui você tem a imagem do Lula, e aqui vai falando que Lula foi considerado um dos líderes mais influentes do mundo pela revista Time. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff deu continuidade aos programas de governo do seu antecessor Lula, sendo a primeira presidente mulher do país enquanto esteve no poder. Enquanto esteve no poder, Dilma sancionou algumas leis, entre elas a Lei de Acesso à Informação. Essa lei obriga órgãos públicos a prestarem informações sobre suas atividades e disponibilizá-las para o público. No entanto, Dilma não deu continuidade ao seu mandato, sendo acusada por crime de responsabilidade. Sofreu impeachment em agosto de 2016. Michel Elias Temer, 2016-2018. Michel Temer foi vice-presidente de Dilma Rousseff e assumiu o poder após a cassação do mandato da presidenta em 2016. Entre as suas propostas de governo destacaram-se as mais polêmicas: reforma da Previdência e reforma trabalhista. O presidente manteve-se no poder até dezembro de 2018,
quando passou o cargo para o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, 2019. Antes de ser eleito para a presidência, Jair Messias Bolsonaro foi deputado federal por 7 vezes, no período de 91 a 2018. O candidato do Partido Social Liberal, PSL, venceu a última eleição para presidente em outubro de 2018, contra o candidato do Partido dos Trabalhadores, PT, Fernando Haddad. Ele assumiu o poder junto ao seu vice-presidente general Hamilton Mourão, em janeiro de 2019. Diretas já. No ano de 1979, o regime militar tomou medidas que permitiram o retorno das liberdades democráticas no país. O sistema bipartidário foi substituído por uma reforma política que abriu espaço para a formação de novos partidos dentro do país. Dessa forma, as novas siglas, que ao mesmo tempo representavam maior direito de expressão política, também marcavam um atípico processo de fragmentação político-partidária. Chegando o ano 1982, estes partidos disputaram eleições para os governos estaduais e demais cargos legislativos. Mediante esse novo quadro, membros de oposição da Câmara dos Deputados tentaram articular uma lei que instituísse o voto direto na escolha do sucessor do presidente João Batista Figueiredo, em 1983. Essa movimentação tomou a forma de um projeto de lei elaborado pelo deputado PMDBista Dante de Oliveira. A divulgação da chamada Emenda Dante de Oliveira repercutiu entre vários grupos mais politizados das capitais e grandes cidades do país. Em um curto espaço de tempo, membros do PMDB, PT, PDT passaram a organizar grandes comícios onde a população se colocava em favor da escolha direta para o cargo de presidente. Com a repercussão tomada nos meios de comunicação, essas manifestações se transformaram no movimento das diretas já, reconhecida como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país. As diretas já foram marcadas por enormes comícios onde figuras perseguidas pela ditadura militar, membros da classe artística, intelectuais e representantes de outros movimentos militavam pela aprovação do projeto de lei. Em janeiro de 1984, cerca de 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo. Em São Paulo, 3 meses depois, 1 milhão de cidadãos tomou o Rio de Janeiro. Algumas semanas depois, cerca de 1,7 milhões de pessoas se mobilizaram em São Paulo. Mesmo realizando uma enorme pressão para que as eleições diretas fossem oficializadas, os deputados federais da época não se sensibilizaram mediante os enormes apelos. Com isso, por uma diferença de apenas 22 votos e um vertiginoso número de abstenções, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985. Para dar a tal disputa política uma aparência democrática, o governo permitiu que civis concorressem ao pleito. Milagre econômico. Milagre econômico brasileiro é a denominação dada à época de crescimento econômico elevado durante a ditadura militar brasileira, entre 69 e 73, também conhecido como anos de chumbo. Nesse período de desenvolvimento brasileiro, a taxa de crescimento do PIB saltou de 9,8% ao ano em 1968 para 14% ao ano 73, e a inflação passou de 19,46 em 68 para 15,6 em 73. Entre os anos de 68 e 73, o Brasil viveu um expressivo crescimento econômico, que contribuiu para o fortalecimento do regime militar, chamado de milagre econômico. Esse crescimento esteve relacionado a políticas econômicas do governo Castelo Branco e suas repercussões nos anos seguintes. Então esses foram os 2 resuminhos que eu peguei de 2 pesquisas, tá? Ditadura militar no Brasil, aqui já um pouco mais extenso, porque eu acredito que é mais importante, pode ser que caia. O regime militar foi o período da política brasileira em que militares conduziram o país. Essa época ficou marcada na história do Brasil através da prática de vários atos institucionais,
que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. A ditadura militar no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 64, resultando no afastamento do presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Este golpe de Estado, caracterizado por personagens afinados como uma revolução, instituiu no país uma ditadura militar que durou até a eleição de Tancredo Neves, de 85. Os militares na época justificaram o golpe, sob a alegação de que havia uma ameaça comunista no país. Golpe militar. No começo da década de 60, o Brasil passava por uma grande agitação política. Após a renúncia de Jânio Quadros, assumiu seu vice, Goulart, conhecido como Jango. Ele defendia medidas consideradas de esquerda para a então política do país e planejava reformas de base que visavam reduzir as desigualdades do país. Entre as reformas estavam a eleitoral, a bancária, a educacional e principalmente a agrária. As elites temiam que essas alterações afetassem seu poder econômico e adotaram algumas medidas para enfraquecer o presidente, como parlamentarismo, que em 1961 e 62 atribuiu funções do executivo ao Congresso, dominado na época por representantes das elites. O regime presidencialista foi reestabelecido em 63 após um voto popular. Para melhorar a crise econômica e a instabilidade política, Jango propôs reformas constitucionais, como controlar o dinheiro enviado ao exterior, dar canais de comunicação aos estudantes e permitir o voto para os analfabetos. Essas reformas aceleraram a reação das elites, criando condições para o golpe de 1964. Porém, o grande acontecimento para que o golpe militar acontecesse foi em março de 64, quando Jango determinou a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. A elite não deixou passar e reagiu. A imprensa, o clero conservador e o empresário organizaram em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu cerca de 500 mil pessoas. Eles renunciavam às tentativas de reforma da Constituição brasileira e à defesa dos princípios da política do Brasil. Então, em 31 de março daquele ano, os militares iniciaram a tomada do poder e a deposição de Jango. Em 2 de abril, João Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre e Ranieri Mazzilli assumiu a presidência. Após alguns dias, Jango se exilou no Uruguai. O AI-1, Ato Institucional número 1, foi editado em 9 de abril de 1964 e foi um decreto militar realizado para depor o presidente e iniciar a cassação dos mandatos políticos. No mesmo mês, o Marechal Castelo Branco assumiu a presidência com um mandato de até 24 de janeiro de 1967, iniciando a ditadura militar no país. Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade e contou com a participação brasileira a partir de 1944, com um envio de aproximadamente 25 mil soldados que lutaram no fronte de batalha do norte da Itália. A atuação do Brasil na Segunda Guerra também contribuiu para antecipar o fim da ditadura de Getúlio Vargas. Relações diplomáticas brasileiras durante o período pré-guerra, isto é, na década de 30, a política externa do Brasil foi a de procurar garantir os melhores benefícios possíveis com as duas potências econômicas daquele momento, Estados Unidos e Alemanha. Assim, nessa época, o Brasil realizou uma série de acordos econômicos com essas duas nações. Os Estados Unidos haviam aumentado a sua influência sobre a economia internacional, a partir da repercussão gradual da sua economia. E a Alemanha, desde a ascensão dos nazistas ao poder, havia iniciado uma política para aumentar a sua influência, tanto ideológica quanto econômica, na América Latina. As ações de aproximação realizadas pela Alemanha deram certo efeito em sua relação com o Brasil, pois claramente
existia uma ala do exército brasileiro simpatizante da causa nazista e, além disso, uma série de acordos econômicos foi realizada entre os dois países. Em virtude disso, conforme afirma o historiador Boris Fausto, a Alemanha transformou-se no maior comprador de algodão brasileiro e no segundo maior comprador do café produzido aqui. Os acordos com a Alemanha renderam também o fornecimento de armamentos para o exército brasileiro. No entanto, apesar da parceria, Getúlio Vargas mostrou-se inclinado a voltar-se para os Estados Unidos, em detrimento da Alemanha. Isso ficou evidenciado quando ele passou a perseguir os representantes do fascismo no Brasil, conhecidos como integralistas. O início da Segunda Guerra Mundial foi essencial para a definição da política econômica externa do Brasil, pois o bloqueio marítimo imposto pelos britânicos impossibilitou os alemães de manterem relações comerciais com o Brasil, e isso fortaleceu a posição dos Estados Unidos aqui, uma vez que novas possibilidades comerciais surgiam com esse cenário. Revolução de 1930. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado que depôs o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro de 30. O movimento foi articulado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, sob a alegação de fraude eleitoral. Também contribuíram a favor do movimento o desgosto popular em função da crise econômica de 29 e o assassinato do político paraibano João Pessoa. Contexto histórico. Até 1930, a política do Brasil era conduzida pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo por meio de eleições fraudulentas e que mantinham o país sob um regime econômico agroexportador. As elites paulistas e mineira alternavam a presidência da República, elegendo candidatos que defendiam seus interesses. Este sistema político ficou conhecido como política do café com leite, ou política dos governadores. O modelo funcionou até os demais estados brasileiros crescerem em importância e reivindicarem mais espaço no cenário político brasileiro. Por outro lado, a crise de 1929 atingiu a economia brasileira, provocando desemprego e dificuldades financeiras. Era Vargas. Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua, de 30 a 45. Esse período foi um marco na história brasileira em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, dividindo-se em 3 momentos: governo provisório, 30 a 34, governo constitucional, 34 a 37, governo e Estado Novo, 37 a 45. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Neste período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos, federal, estadual e municipal. Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30, os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos do governo e, por esta razão, foram designados representantes do governo para assumirem controle dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Governo constitucional, 34 a 37. Nesse segundo mandato, conhecido como governo constitucional, a alteração política se deu em volta de 2 ideais primordiais: o fascista, conjunto de ideias e preceitos políticos sociais totalitário introduzidos na Itália por Mussolini, defendido pela Ação Integralista Brasileira, AIB, e o democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL. Era favorável à reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes. Estado Novo, no dia 30 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Getúlio Vargas o Estado Novo. De início, então, um período de ditadura na história do Brasil.
sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, plano Cohen, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida depois como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de tendência fascista. É isto, uma boa sorte. E amanhã, depois da prova, vai ter uma live. Eu te aguardo aqui na live para falar do que achamos da prova, do Ministério Público, auxiliar de promotoria. E, claro que se acontecer de falarmos de outros assuntos, referente a outros concursos que eu participo, obviamente, estaremos lá para falar também. Mas a live principalmente é para falar do concurso do Ministério Público, tá certo? Te aguardo amanhã, depois da prova. Não vou dar um horário aqui certo, talvez 19 horas, entre 19 e 20, vamos dizer assim, tá bom? É isto, boa prova, te vejo amanhã na live. Valeu!